cria o seu testemunho daquilo que Deus fez, daquilo que Deus está fazendo, daquilo que Ele prometeu, porque promessa de Deus é como se fosse o presente, é verdade, né? Não falha, Deus promete, Deus cumpre. E nós somos alegres porque Deus tem cuidado de nós e tem suprido as nossas necessidades nos mínimos detalhes. Eu preparei uma mensagem nesta manhã para trazer à igreja. Na verdade, já preguei esse texto algumas vezes, bastante vezes. É um texto que muito me chama a atenção, que está no livro de Jó. É um personagem bastante conhecido da igreja. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Jó, no capítulo 1. Nós vamos ler apenas um verso, e aí estaremos meditando nesta palavra. Jó, capítulo 1, verso 8. Coloquemos de pé para a leitura da palavra do Senhor. Jó, capítulo 1, o versículo 8. É muito importante você ler esse texto e saber quem está dizendo isso. É o próprio Deus testemunhando, testificando de uma pessoa. Veja o que diz o texto. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desviando-se do mal. Somente este versículo. Grandioso Deus, eterno Pai, queremos esta manhã te agradecer pelo fôlego de vida que o Senhor nos deu, Senhor. Pois se não fosse a tua misericórdia sobre nossas vidas, nós nem chegaríamos a esta igreja, nem chegaríamos a este lugar para te oferecer este culto. Se temos o fôlego de vida, foi o Senhor que nos concedeu. E por isso estamos alegres, Senhor, porque o Senhor tem nos dado fôlego de vida, o Senhor tem nos dado paz, nos dado condição de estar aqui, para exaltar e glorificar o teu santo nome. Pai, diante do texto da tua palavra estamos e confessamos que nada temos a não ser a tua palavra e o teu Espírito Santo que habita em nós. E pedimos a Deus que o Senhor venha abrir nosso entendimento quanto a esta verdade, que o Senhor venha comunicar, meu Deus, a cada coração que aqui entrou, uma palavra, Senhor, nesta manhã. E que nós possamos sair daqui saciados, ó Deus, de ter ouvido a tua voz. Já te oferecemos o nosso louvor, a nossa adoração, e nós estamos certos que o Senhor tem uma palavra para nós. Fala a cada coração segundo a tua vontade. Toma minha vida em tuas mãos e usa-me para a glória e louvor do teu nome. Assim eu oro a ti, te dou graças por tudo. Amém. Poderia sentar, igreja? Esse livro de Jó é o primeiro dos livros poéticos. São 5 livros. E é interessante notar-se que algumas características que aqui é mencionado de Jó também seria característica de um homem de Deus. O próprio Deus está testemunhando. O que Deus pensa de nós? Como que Deus poderia dizer, o que diria Deus acerca de nós? Como pais, como homens, como mulheres. Qual é a opinião? Deus está relatando a sua opinião. Deus tem uma opinião. Deus sabe tudo o que acontece no mundo. A Bíblia diz que Deus observava Jó e a sua conduta foi aprovada. É muito importante, irmãos, às vezes nós não somos aprovados no trabalho, no meio das amizades nossas, na casa, na família, não somos aprovados sempre. Mas é muito importante que Deus nos aprove. É muito importante que Deus tenha uma boa impressão nossa. Que nós possamos ser homens e mulheres temente a Deus, como Jó foi. O texto vai dizer que Jó, ele desperta um belo dia, talvez como hoje, e todos conhecem a história, né? O sofrimento deste homem. De uma hora para outra, chegam os mensageiros, um atrás do outro, fazendo uma fila, até a Bíblia diz que antes que um acabasse de falar, o outro já estava ali aguardando a sua oportunidade de trazer uma notícia de tragédia. E nós observamos aqui que este homem vai recebendo essas mensagens, os mensageiros. Ele perde toda a sua riqueza, todos os seus bens em questão de minutos, Joabe. Se nós olhássemos para o dia de hoje, é como se alguém chegasse na manhã da segunda-feira e dissesse: olha, o seu carro foi roubado, a sua casa pegou fogo, a conta no banco foi extraviada, ninguém sabe onde foi parar o seu dinheiro, você foi descalçado, né? Você perdeu todo o seu sustento.
Mas aí na vida de Jó não termina ainda assim. Ela piora um pouco mais. Você pode perguntar, será que pode piorar uma situação dessa? Sim. E a Bíblia vai dizer que a última mensagem que esse homem recebe é que todos seus filhos haviam sido mortos. E o que mais me chama a atenção, Rafael, acerca deste personagem, é que apesar de todas essas coisas acontecerem na sua vida tão rápido, a Bíblia vai dizer que ele se prostra e ele adora a Deus. Quantas vezes nós murmuramos? Porque murmurar é o oposto de adorar a Deus. Queixar-se não agrada a Deus, nós não temos razão para queixar. Quando nós olhamos a nossa vida, nós somos tão abençoados que um pneu furado, uma perda de um trabalho, ou uma enfermidade, isso não é nada. Mas a Bíblia diz que esse homem, ele se prostra e ele adora a Deus. E aí todos conhecem a história. A sua mulher, ao seu estado, piorando mais ainda, a sua saúde vai embora. Todos conhecem, sabem bem os detalhes. A sua mulher, vendo aquela situação, ela diz, amaldiçoa esse seu Deus e morre. Parecia que Jó havia perdido tudo. Jó não havia perdido tudo. Jó tinha a presença de Deus. Que te custe tudo, mas que nunca te custe a presença de Deus. Que você nunca venha perder esta presença, que muitas vezes nós até esquecemos que Ele está conosco. Nós até esquecemos que quando saímos pela manhã para o trabalho, o Espírito Santo, o próprio Deus, está indo conosco. Esquecemos que quando despertamos na manhã cedo, o Espírito Santo está conosco. Que quando nós entramos nos nossos carros para vir trabalhar, o Espírito Santo está conosco, nos dando livramento, guardando, nos protegendo. Nós temos tudo. Jó perdeu tudo que estava à sua frente, aparente, né? Aquilo que parece que para nós é o que nós corremos para obter: bens, família. É o sonho do ser humano, parece que nos completa. Mas na verdade o que mais nos completa é a presença de Deus, porque onde está a presença de Deus não falta nada. Nós podemos estar distraídos, isso sim, e sentir sozinho, e sentir que estamos sem nada, por causa de uma distração, por causa de uma condição da mente. Mas quem tem a presença de Deus não perde, não tem nada, não falta nada, ele tem tudo. E Jó entendia isso. Ele foi de ser o homem mais rico para o homem mais pobre, miserável até, porque se perdeu todos os seus bens, perdeu toda a sua família, seus filhos todos morreram, sua saúde foi embora. Ele foi de ser o homem mais rico para ser o homem mais miserável, entre aspas. Mas não era porque ele tinha a presença de Deus. Aos olhos dos homens, os seus amigos olhavam para a situação dele e ficavam com pena dele. E Jó ali questionando às vezes consigo, imagino que a mente de Jó não parava, ele não conseguia deitar e dormir, descansar, porque o que está acontecendo comigo? Mas é interessante que esse homem, apesar de todas as coisas que estavam acontecendo, ele se prostra e ele adora a Deus. Essa atitude precisa nos impactar, precisa nos chamar a atenção. Chamou a atenção de Deus, precisa também chamar a nossa atenção. O interessante é que hoje é dia dos pais, né? E aqui está um perfeito exemplo de um pai. A Bíblia diz que Jó sacrificava de tempo em tempo em favor de seus filhos, porventura eles haviam pecado contra o Senhor. Será que essa é a nossa atitude como pais? Será que nós estamos preocupados com os nossos filhos, ao ponto de dobrar os joelhos e orar, interceder? Será que quando seus filhos entram num carro e saem dirigindo, você ajoelha e diz: Senhor, guarda ele ou ela por onde eles passarem, proteja-o? Isso que fazia Jó. Naquele tempo ofereciam sacrifício. Hoje não tem mais sacrifício, o perfeito já foi oferecido por nós. Mas nós temos acesso a Deus através da oração, e conseguimos levar os nossos filhos adiante de Deus, a presença de Deus, através da nossa oração, através da intercessão. Vai anotando aí, papai. Faça isso.
Aprenda com Jó. Jó era um homem de Deus. As características aqui mencionadas de Jó são características de um homem servo de Deus. É sobre isso que eu queria falar um pouco nesta manhã. Jó não era menino. Há uma diferença muito grande em homem e menino. Eu conversei com as minhas filhas, eu tenho 2 filhas, vocês sabem. Eu disse, casa com homem. Não casa com menino. Isso aqui serve para todas as jovens aqui hoje, tá? Vou abrir um parênteses. Make sure, esteja certa, que a pessoa que você vai escolher para casar seja homem. Quem casa com menino, casa para sofrer. Menino não está pronto para casar. E existe homens, eu vou dizer, pessoas, homens de 16 anos de idade. Você pode até encontrar. Ainda que é um adolescente, mas tem atitude de homem. É responsável, é sincero. Veja as qualidades de Jó. Íntegro, temente a Deus. Mas você vai encontrar um menino de 50 anos de idade. Então a relação não tem a ver com a idade, é a maturidade. E nós temos o Google, é tão simples. Se você que quer saber a diferença entre um homem e um menino, clica lá. Eu fiz isso. Olha o que saiu aqui, olha o que apareceu aqui. Principalmente a diferença entre um homem e um menino reside no desenvolvimento da maturidade emocional e responsabilidade. Não na idade cronológica. Isso é o Google está falando. Um menino pode demonstrar comportamentos imaturos, como dependência, a busca de constante por atenção, enquanto um homem assume responsabilidades, constrói relacionamentos saudáveis, baseado em respeito, reciprocidade e lida com desafios com resiliência. Resiliência, é isso aí mesmo. Veja aqui, comportamento e atitude. O menino pode buscar ser cuidado e ter relacionamentos que giram em torno de suas necessidades, enquanto um homem busca parceria, onde haja comprometimento, respeito e reciprocidade. Esta palavra é difícil. Responsabilidade. Veja bem, meninos podem evitar responsabilidades ou desistir diante de desafios, enquanto o homem assume as suas obrigações e perseveram em buscar a solução. Moças, escutam bem. Resiliência. Olha aqui, meninos podem se frustrar facilmente e apresentar reações emocionais intensas, entrar em depressão por causa de um problema, enquanto homens lidam com frustrações de maneira mais madura e construtiva. Relacionamentos. Meninos podem focar mais em si mesmo e em suas necessidades, enquanto o homem busca construir relacionamentos saudáveis e equilibrados. Busque casar-se com um homem. Mas pastor, já estou namorando já há 5 anos. Pula fora. Chuta que é laço. Não é isso que dizem? Ah, pastor, mas já está tão lá na frente. Aproveite, irmãos, e sai agora, irmã. Pula fora. Abandona esse barco não vai muito longe. Case com um homem. Quem é homem aqui? Que coisa interessante, né, irmãos? Vê como é. Tem menino que não. Que é homem. É interessante quando a gente pergunta para quem é homem? O homem deixa cair a criança, deixa cair o copo de leite, ele levanta as 2 mãos, eu sou homem. Parece que se demorar muito, e tem rápido também, porque se demorar muito parece que pensou, antes de responder. A gente tem isso. Mas veja bem, Jó não era menino. Imagine Jó menino, pastor Paulo. Imagine Jó imaturo. Acontece que a primeira tragédia, primeira mensagem, eles estragou tudo, levaram os bois, levaram a jumenta, eu quero morrer. Menino, Jó não faz isso. Imagina que Jó parou, plantou seus pés no chão. Vem outra notícia, olha, desceu o fogo do céu e consumiu todas as suas ovelhas, coisa que nunca aconteceu antes.
Jó, dá uma respirada funda. Jó é homem. Seja homem. Nós não podemos ser meninos. Principalmente os pais. Você é cabeça da sua casa. Imagine se você não for bem. Imagine se você não for bem. Toda a casa vai ir mal. Mas Jó, não. E ele recebe uma notícia atrás da outra e ele permanece. E ainda para completar, quando tudo isso acontece, se fosse menino, imagina. E para completar, a esposa lá e fala: amaldiçoa esse seu Deus e morre, homem. Se fosse menino, eu vou amaldiçoar meu Deus mesmo. Olha o que aconteceu comigo. Olha as coisas à minha volta. O meu boi, os meus jumentos, os meus camelos. Não sei quem tem camelo aqui. Você tem camelo, Edson? Não. Ninguém tem camelo, mas jumento, um boi. Rafael tem tudo isso. Os fazendeiros aqui. Imagina perder tudo isso e ser menino. Aí vai. Já não quero mais viver, já não aguento mais. Você acredita que muitas pessoas hoje abandonam relacionamento por bobeira, por palavras? Não perdeu o boi, o Edson não perdeu o camelo, não perdeu nada, mas vai abandonar um relacionamento, vai deixar de ser o chefe da casa, o pai de família, porque alguma coisa deu errada no trabalho, às vezes não tem nada a ver com a família. Meninos, Jó era sincero. Uma das primeiras qualidades ou características de um homem de Deus precisa ser sinceridade, irmão. Que é o contrário de ser falso, ser verdadeiro, leal. Davi reconhece que Deus se agrada de sinceridade. Veja o 1 Crônicas, capítulo 29. O verso 17, a parte A apenas. Bem sei eu, Deus meu, que tu provas os corações e que dá sinceridade e te agradas. Seja sincero. Que isso seja uma marca sua. No trabalho, na igreja, na escola, em casa. E em casa, principalmente. Porque aí é onde a gente abaixa as guardas, né? A gente mostra às vezes quem é. Às vezes na igreja é uma pessoa, parece uma pessoa de Deus, servo de Deus, mas em casa não é verdadeiro, não é sincero. Paulo nos exorta a ser sinceros. Filipenses capítulo 2, o verso 14 e o verso 15, diz assim: fazei todas as coisas sem murmuração. Quem murmura é criança, é menino. Nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Paulo está exortando a igreja, dizendo: sejam servos de Deus de verdade, sejam sinceros, seja visto com bons olhos. Você é a igreja do Senhor. E nós temos o Espírito Santo habitando em nós, que supostamente seria o suficiente, não é verdade? Para nos guiar por caminhos santos. Ele é santo, ele guia por caminho. Mas se você não dá lugar, a nossa carne às vezes não permite que o Espírito Santo tome as rédeas mesmo de nossas vidas. Paulo vai dizer que é uma batalha constante, a carne e o Espírito, mas que prevaleça o Espírito. Sinceridade. Sinceridade, a palavra sincero significa sem cera, sem maquiagem, sem nada que esconder. Hoje a gente usa um pouco de maquiagem para esconder algumas coisas, mas que a sua vida não seja maquiada. A Bíblia vai dizer que Jó era um homem reto. Um homem de Deus precisa ser reto. Não pode falar muito. É algo esquisito quando você vê um homem falar demais. Eu, conversando com um irmão uma vez, eu disse: fale menos. Parecia estranho, né? Prometa menos.
Porque tanto falar, parece que as nossas palavras perdem o efeito, ela perde o peso, ela perde o valor. Não é de muito falar que você vai convencer alguém. E essa pessoa me agradeceu. Seja verdadeiro, fala aquilo que é verdade, não aquilo que você no momento sente em falar. Você conhece pessoas assim? Que quando você está conversando com ele, você percebe que ele está falando coisas que não são verdadeiras. É extrapolado. Ele extrapola. E todo mundo à sua volta percebe, menos ele. Que ele está contando as mentiras em cima de mentiras e promessas falsas que não vai se cumprir, que não são sinceras, não são verdadeiras, não existe retidão nenhuma, mas ele fala aquilo como se fosse verdade, mas as pessoas, os ouvintes, sabem que não é verdade. Triste uma condição assim. Mas Jó não. Jó era reto. Um homem temente a Deus, um homem reto. Paulo diz em Efésios 4, 24: revesti-vos do novo homem, que segundo Deus é criado em verdade, justiça e santidade. Não aceite menos. Verdade, justiça e santidade. Jó, servo de Deus, homem temente a Deus. Aqui a igreja está lotada, cheio de homens temente a Deus. Mas sabe, irmãos, você que sabia, eu vou dizer, compartilhar aqui um segredo. Quantos querem ouvir? 2 pessoas. Tudo bem, eu vou contar assim mesmo. O nosso pecado, irmãos, não é porque não sabemos, é porque relaxamos. Todos, eu vou dizer todos, eu poderia dizer, ser um pouco conservador, dizer 99% dos nossos pecados são coisas que nós conhecemos. Você sabe que mentir é pecado? Você sabe que adultério é pecado? Que o roubo é pecado? Você sabe tudo isso. Não é que você é pego de surpresa. Eu fiz porque eu não sabia. Não. Todos os nossos pecados, na verdade, são conhecidos. É descuido. É relaxar-se. É não preocupar. É não dar ouvido ao Espírito Santo que habita em nós. É deixar a carne falar mais alta. E aí depois que acontece, vem o quê? O arrependimento. Porque você é crente. Você vai tropeçar. E quando a gente tropeça, a gente se arrepende. Puxa vida, de novo, falei que não devia falar. Fiz o que não devia fazer. Mas você sabia que era errado. Então, homem de Deus hoje, você, seja exemplo em tudo. Seja exemplo. Tudo que a Bíblia está descrevendo aqui dos homens da fé, dos grandes homens de Deus, de Jó, seja exemplo nisso. Faz parte. O Salmo 128, verso 1, vai dizer assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, pois comerá do trabalho de suas mãos, feliz será e te irá bem. Isso é promessa. Bem-aventurado, e é condicional. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. O temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você pode ser inteligente em muitas áreas nesta vida secular, na ciência, em tantas outras coisas, mas se você não temer a Deus, isso não há sabedoria. Pense bem, Jesus está voltando. Jesus já veio. Ele foi assunto aos céus, mas disse que volta. Volta para levar um povo, e não todos, mas um povo específico. Não ser parte desse povo, não temer a esse Deus, é tolice. É loucura. É loucura viver um dia sem o Senhor, conhecendo e sabendo que qualquer instante, Ele não deu data, não deu horário, mas em qualquer instante Ele vem buscar a sua igreja, a noiva. Passar um dia longe do Senhor é um terrível risco. Ainda mais os dias que nós vivendo hoje. As guerras que estão surgindo, irmãos. Jesus está voltando. Jesus está voltando. E muitas vezes, pastor, mas isso vem sendo pregado desde a antiguidade. Não significa que não vai acontecer. As promessas acerca de Jesus se cumpriram. E para essa cair por terra sem se cumprir,
nem se você fosse sem conhecimento nenhum espiritual, sem conhecimento nenhum bíblico, seria tolice não acreditar. A probabilidade de acontecer é quase 100%, ou melhor, de 100%, porque nunca falhou nenhuma de suas palavras. Jesus está voltando e nós precisamos ser sábios, tementes a Deus. A Bíblia fala que Jó era um homem que se desviava do mal. Pastor, como que é isso? Jesus disse que nós temos que fugir da aparência do mal. Fugir daquilo que aparenta-se ser mal. Distanciar-se das coisas que aparenta ser mal. É uma forma. E Jó diz, a Bíblia diz que o próprio Deus dizendo acerca de Jó, e este homem de Deus, Jó, como eu sou um homem, você é um homem de Deus também, precisamos desviar do mal. Participar dos banquetes que o mundo oferece não te aproxima de Deus. Nunca aproximou ninguém, não vai te aproximar também não. Vai distanciar você de Deus, vai esfriar a sua vida espiritual. Nós precisamos nos aproximar e não distanciar. A Bíblia diz que ele desviava do mal. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, a partir desse verso, diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito, não desprezei os profetas, examinai tudo, retém o bem, abstende-vos de toda aparência do mal. Veja bem, abstende-vos da aparência do mal. Jó andava desviando-se do mal. Você que é mais jovem, não, cada um de nós, todos nós, amizades que não nos edificam, distancie-se. Se você tem um propósito de evangelizar, evangelize, mas depois sai fora. Não fica fazendo relacionamento, saindo, hanging out com pessoas que não tem nada que edificar a sua vida. Tem pessoas que têm prazer em fazer amizade no mundo. Nós estamos aqui, mas não somos do mundo. Estamos do mundo, mas não pertencemos ao mundo. Nós somos luz para este mundo. Deixa Deus te usar, mas não faça vínculos, relacionamento. Lembra que Deus proibia Israel de relacionar-se com o mundo distante, o mundo perdido? Com as nações que adoravam outros deuses. E veja os males que Israel sofreu com os reis que introduziam cultos a outros deuses. Salomão foi um deles, e tantos outros deuses. Parece que virou moda aquilo, e lastrou por Israel, e trouxe declínio espiritual à nação, e com isso faltou a presença de Deus. O mal está logo ali. Cuide da sua vida, pai. Fuja da aparência do mal, desvia-se do mal, seja como Jó, seja sábio. Sabe, muitas vezes nós esquecemos a responsabilidade que é ser pai. Nós temos uma grande responsabilidade. Nós estamos na formação do caráter da criança, no ensinar o caminho à criança. Tudo cabe a mim, cabe a você. E aí muitas vezes nós gastamos quase nenhum tempo com nossos filhos. E neste país isso é muito comum, infelizmente, porque o pai trabalha, a mulher trabalha, e todos trabalham muitas horas. E aí nós pegamos aquela preciosidade. Você que nós oramos aqui pelas criancinhas, e nós ministramos bênçãos sobre a vida delas, vocês levantaram a mão nessa direção, oraram por elas, para que elas subissem ali e que elas fossem edificadas, que elas começassem a crescer no relacionamento delas com Deus. Aí o pai vai, pega, traz a filha para a escola dominical, às vezes não traz para a igreja, às vezes não traz, mas segunda-feira é como bater no cartão, tem que ir para a escola. Aí pega aquela preciosidade, aquela mente que está tão limpa e pura, e coloca na mão dos professores, das escolas, onde que estão ensinando tudo que é contrário à Bíblia.
E como é que vai ser? Se dizem que um pai, a mãe, o pai parece que gasta 5 minutos de qualidade com os seus filhos. Aí você vai pensar, mas a mãe, né? A mãe faz faz a diferença, né? Acho que é 13 minutos. O que é isso, irmãos? Um dia de 24 horas. Eu não estou falando de estar no mesmo ambiente. Muitas vezes nossos filhos estão num quarto, nós estamos no outro quarto, nem comer junto comem mais, isso nós perdemos o hábito. Cada um pega o seu prato de comida, vai para a sala, outro vai para outro quarto, outro come na varanda, e está tudo espalhado, e não tem momentos de estar juntos. O culto no lar nem se fala. E queremos que nossos filhos sejam melhor do que nós, porque isso eu garanto. Eu ainda não conheci um pai, pastor Paulo, que não quisesse que seus filhos avançassem e conquistassem maiores alvos, atingissem maiores alvos que ele próprio. Isso é natural do ser humano. Deus colocou isso em nós. E a mãe nem se fala. Mas por que o distanciamento? Por que não passamos tempos de qualidade com nossos filhos? Veja que Jó estava preocupado com seus filhos já grandes. Precisamos nos preocupar com nossos filhos. As escolas, se você não ensinar, a escola vai ensinar. Se você não instruir, a escola vai instruir. Isso é terrível. A criancinha vai para a escola e ela volta pensando, quem eu sou mesmo? A escola vai perguntar, você quer ser chamado de boy ou de girl? Como é isso? As escolas estão aparelhadas para a destruição dos nossos filhos. Nós temos que ter o cuidado de estar sentando com nossos filhos, ouvindo nossos filhos, educando nossos filhos, ensinando, lendo a Bíblia com nossos filhos, para que eles tenham uma chance. Eu sei que quando você era mais jovem, porque essas coisas cresceu de uma forma terrível nesses últimos dias, quando nós éramos mais jovens, não tinha não estava tão poluído. Talvez acontecia aqui e ali, mas não era tão generalizado. Hoje não, hoje todas as escolas estão ensinando essas ideologias de gênero. E nossos filhos estão ali, inocentes. Irmão, é terrível quando uma pessoa adulta escolhe algo errado. Agora, uma criança inofensiva, quero concluir, irmãos, a história deste homem, de Jó. Apesar de tudo que ele passou, nós temos aqui uma mensagem para passar à igreja, um exemplo a seguir. O próprio Deus reconhece que ele era tudo aquilo. Deus não estava brincando. E hoje nós olhamos para a vida deste homem, a sua conduta, a sua forma de viver, o seu estilo de vida, vamos dizer assim, porque ser cristão, irmãos, não é uma moda que vem e vai, não é sentimento, eu me sinto bem crente, não, é um estilo de vida, precisa nos acompanhar por onde passarmos, é crente em casa, é crente na igreja, é crente no trabalho, é crente na escola, a gente não escolhe aonde ser cristão, crente. Não. Deus nos fez, nos chamou e nos fez novas criaturas. Não é de tempo em tempo, não é quando está na igreja, glorificando a Deus, louvando a Deus. Não, não. Nova criatura, novo comportamento, nova atitude. Vida com Deus. O Espírito Santo quer guiar você. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. Ele é o Espírito Santo, ele quer fazer tudo na santidade e na verdade. E se nós dermos lugar, certamente ele nos guiará. Coloque-se de pé neste momento. A minha oração nesta manhã é que você se espelhe em Jó. Se Paulo disse, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu quero dizer para você, sede imitadores de Jó. Não estou te pedindo muito, não. Seja reto, íntegro, verdadeiro, temente a Deus, desvia do mal, paciente. Que nesta manhã, papai, você venha entender quão grande responsabilidade estão sobre os seus ombros.
Eu estou falando com você como pai. Eu tenho 2 filhas. E nós precisamos fazer o que temos, o nosso trabalho de pai, enquanto nossos filhos estão em casa. Enquanto eles estão ali recebendo de nós instruções. Porque chega um momento em que eles tomam suas decisões, casam-se, vão viver suas vidas. E aí você não vai ter tanta influência mais. Mas quem tem criancinhas, dedique, se esforce, passe tempo de qualidade. Seja um exemplo na sua casa. Curva sua fronte e oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai, queremos neste momento agradecer a Ti, Senhor, por esta palavra. Que esta palavra possa nos encorajar. Que nós viemos, ó Pai, ser homens valentes como Jó, homens tementes como Jó, homens sinceros, pacientes como Jó, homens que desviam-se do mal, Senhor, homens retos, sinceros. Meu Deus, nós somos falhos por natureza, mas podemos melhorar através da Tua palavra, através do Espírito Santo que está em nós, que habita em nós. Guia nossos passos, ensina-nos a Tua verdade, tira-nos, ó Deus, as distrações que muitas vezes tiram o nosso tempo com os nossos filhos. Aqui estão os pais, Senhor, dessas criancinhas que serão os futuros pastores, os futuros obreiros do amanhã, Senhor. Para que eles tenham chance, ó Deus, nós precisamos fazer o nosso trabalho hoje, de ensiná-los no caminho, como diz a Tua palavra. Abençoa Teus filhos, capacita-os hoje, continua fortalecendo a cada pai aqui, Senhor, representando a sua casa. Abençoa Teus filhos, de graça, de sabedoria, dê-nos a Tua direção. Assim nós oramos a Ti, Pai, e Te damos graças por tudo, em o nome de Jesus. Amém.